Hoje eu quero falar sobre atitude. Fala comigo, atitude. E fala altitude. Essas duas coisas, escuta, estão ligadas. Na hora que eu comecei a estudar sobre esse tema, escuta, e vi que estudos demonstram que as nossas atitudes influenciam diretamente na altitude ou aonde nós vamos chegar. Escuta, está tudo ligado à nossa atitude. Tenta concentrar só na palavra. E muitas vezes nós dependemos de subir ou de descer, ou o ato de subir ou descer na nossa vida está diretamente ligada à nossa atitude. Estudos demonstram, entende, que a nossa atitude tem muito mais peso na nossa vida do que o QI, que é o coeficiente de inteligência. Muitas vezes a atitude que nós temos no dia a dia, no secular, no trabalho, ela tem muito mais peso do que a nossa capacidade de conhecimento, de entendimento ou a inteligência. E também os mesmos estudos demonstram que a nossa atitude, ela sobrepõe, ela cria espaço, ela nos dá um ambiente, ela nos dá conexão que muitas vezes dons ou talentos não dão. Quem está me escutando, diga amém. Então fala para o irmão do lado: irmão, que 2025 você esteja atento às suas atitudes. Pode falar. Que 2025 você esteja atento às suas atitudes. Quando se fala de atitudes ruins, que aqui na igreja nós não temos, só tem gente boa aqui é pedra 90, mas tem muitas igrejas, muitos irmãos que servem a Deus, que têm atitudes muito ruins. E muitas vezes quando você confronta estas pessoas, eu como pastor e a pastora Lia, assim como alguns irmãos que estão ombreando conosco, nós confrontamos algumas pessoas em relação à atitude, e a resposta muitas vezes ela é muito clara. Ela fala: pastor, deixa eu te falar uma coisa, eu fui criado desta maneira, é assim que eu sou, não tem como eu mudar, faz parte de quem eu sou, esse tipo de reação, esse tipo de atitude. Também as respostas das pessoas falam muitas vezes: eu sou daquela pessoa, pastor, eu fui criado, eu não levo desabafo para casa. Traduzindo, bateu, levou. E muitas vezes respaldado por criação, por ambiente, por formas de que nós somos envolvidos desde pequeno, nós respaldamos algumas atitudes ruins. Vou repetir, aqui nós só tem gente boa. Fala para o seu lado: o pastor está falando com você, irmão. Porque se eu falar com o vizinho, você não fica ofendido comigo, eu estou falando com ele, então nós está de boa, eu e você também. Muitas vezes atitudes ruins são respaldadas por explicações como essa. Mas eu tenho uma notícia para você nesta noite: o tempo de mudança chegou na nossa vida. Você crê nisso? O tempo de mudança chegou. É tempo de mudar. É tempo de ter novas atitudes. Porque se nós queremos colher, igual o pastor Wagner estava ministrando, ensinando você, a igreja, para mim, eu vejo a igreja como uma ferramenta celestial que traz doutrinas, ensinamentos bíblicos para nos ajudar a sermos pessoas melhores, a trilharmos caminhos altos. E o pastor Wagner falando da área financeira, então esteja atento a tudo que Deus fala, porque eu creio que 2025 é tempo de colher, e muitas das colheitas estão ligadas a nossa atitude, a nossa maneira de entender, de responder a um chamado de Deus. A nossa reação boa ou ruim, escuta, não pode ser embasada somente no nosso passado, porque tem muita gente que tem atitude ruim, que teve um passado tremendo, maravilhoso, pais, avós, ambiente bom, mas fazem escolhas ruins e passam a ter atitudes ruins, e a consequência é muito ruim, a conta chega. E tem muita gente, muitas vezes, que respaldam essas atitudes, como eu te falei, por causa de um passado.
Meu desejo é que 2025, eu e você possamos ter atitudes, e para isso nós temos que estar atento àquilo que Deus fala conosco, atento à ministração do Senhor sobre as nossas vidas, atento a um desafio que Deus coloca diante de nós. Vou te mostrar isso na Bíblia. Deus nos dá a oportunidade, e 2025 é o ano, entre tantas coisas, do recomeço. Você crê comigo? É o 8º ano da igreja, a representação do recomeço. Eu não quero mais do mesmo, e muitas vezes é começar de novo, é o que nós pregamos na campanha, quem estava, a oportunidade de começar de novo, e quantas vezes for necessário, para que eu e você possamos alcançar o que Deus tem para nós, porque eu creio que atitudes boas, atitudes equilibradas, atitudes que expressam um cuidado, amáveis, não só nos diferenciam. Muitos de nós não temos a condição de expressar quem nós somos, que é discípulos de Jesus, porque as nossas atitudes não condizem com quem nós falamos que somos. Porque muitas vezes, como que eu falo que eu sirvo a Deus, e eu lido com indiferença, com desrespeito, com falta de honra, falta de reconhecimento, falta de gratidão, falta da disponibilidade de servir. Eu falo que eu sirvo a Deus, mas atitudes boas, biblicamente falando, vou te mostrar, ela diferencia você. E a minha pergunta é: você tem sido diferenciado na onde você passa? O rastro que a sua vida tem deixado é um rastro que atrai pessoas, ou é um rastro que distancia a pessoa, não só de você, mas do Deus que você serve? Que eu já escutei: se for para ser crente como fulano ou cicrano, eu prefiro estar no mundo. Por que você escuta isso? Porque as atitudes não condizem com aquilo que nós cremos, e Deus tem nos chamado que 2025 seja um ano de atitudes sendo transformadas, conduzidas e norteadas pela palavra de Deus. Você está comigo? Diga amém, igreja. Não há maquiagem ou roupa bonita que possa, que seja suficiente para encobertar uma atitude ruim. Tem pessoas que muitas vezes se vestem muito bem, tem pessoas que muitas vezes se apresentam muito bem, mas se você passar alguns minutos perto dela, você vê que as atitudes, elas sobrepõem a arrogância, a soberba, a altivez, a indiferença. Eu já tive em lugares, talvez você também, em eventos preparados para cultuar a Deus, como um ambiente desse, como um ambiente de um show cristão. Eu já fui em algumas vezes convidado: vem para cá, vem para a sala VIP, inclusive, glória a Deus, você senta, o culto, cultuando a Deus, falando da grandeza de Deus, falando do amor de Deus, aquelas canções que falam: nossa, você sai de lá até arrepia, você arrepia, eis os olhos de lágrimas. Mas de repente você chega perto daquela pessoa que está fazendo tudo isso publicamente, e a atitude daquela pessoa é indiferente, arrogante, soberbo, aquela pessoa que te distancia, fala, não tem nexo uma coisa com a outra. E Deus tem falado para nós: chegou o tempo. Fala para o irmão do lado: irmão, chegou o seu tempo. 2025 é o seu ano de ter atitudes que vão diferenciar você, que vão fazer você uma pessoa que atrai os olhos dos outros, se destacando. Há algo diferente naquele homem, há algo diferente naquela mulher. Novas atitudes, atitudes que te levam mais alto. Por isso que o tema da palavra hoje é atitude versus altitude. Talvez você não gosta do lugar que você está. Escuta, estou falando com o seu vizinho, que você não fica ofendido. Se você não gosta do lugar que você está, se você não gosta do reconhecimento que você tem tido, se você não gosta da posição que você tem vivido, avalie as suas atitudes. Avalie como você tem vivido a sua vida. Avalie como as pessoas enxergam você, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Abre comigo em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Se te puder na linguagem de hoje, facilita, só este verso. Colossenses 3, 12, olha o que a Bíblia fala: vocês são o povo de Deus. Quem é povo de Deus, fala glória a Deus. Ele os amou, escuta, Deus nos amou, Ele nos escolheu,
para sermos dele. Portanto, o que a Bíblia fala na próxima palavra? Vistam-se, revistam-se, se apresentem, tudo está naquela palavra. Quando você veste, você se apresenta, como você está se apresentando. Você vista-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Quem está comigo, diga amém. A palavra de Deus nos chama a atenção. Cuidado com a forma que você se apresenta. Cuidado com as suas atitudes. Nós somos um povo de Deus, escolhido para sermos dele. E ele nos chama a atenção para nos vestir, traduzindo no nosso contexto, nos revestir daquilo que de verdade vai atrair os olhos da pessoa, de forma que vai nos colocar em caminhos altos e vai desafiar as pessoas a seguir os caminhos que nós temos, que nós trilhamos. Jesus seguiu um caminho maravilhoso, e ele fala: vocês podem vir a mim seguindo o mesmo caminho, não só fazer o que eu fiz, diz a Bíblia, mas fazer coisas maiores do que eu fiz. E eu penso: como que eu vou fazer coisa maior do que o meu Deus fez? E Deus fala: se você cuidar das suas atitudes, se você se revestir de um coração misericordioso, um coração bondoso, um coração humilde, que se põe sabendo que tudo vem dele e tudo deve voltar para ele, sabendo, com delicadeza, com paciência, com compaixão, com zelo. Faz sentido, igreja, só para mim? Faz sentido? Glória a Deus. Será que 2025 eu e você vamos nos vestir com essa roupagem celestial que Deus separou para nós? Será que nós estamos no segundo domingo de 2025, irmão? Mas tem todo o ano pela frente. Será que nós vamos nos vestir desta roupagem e passar a definir a altitude aonde nós vamos chegar através das nossas atitudes? Lembra, você pode subir ou descer, depende de mim e de você, depende do nosso comportamento. Faz um estudo na Googolândia lá para você ver. Atitudes, empresas, muitas vezes pessoas extremamente desqualificadas, estudadas, respaldadas com todo tipo de diploma, são rejeitadas porque as atitudes são ruins, não sabem lidar, não sabem reconhecer, não sabem ter uma expressão de compaixão, de cuidado, de ensino, de paciência com ninguém, muitas vezes são rejeitadas. Será que 2025 eu e você vamos nos vestir com essa roupagem? Se você tem a fé para falar, fala para o irmão do lado: irmão, eu vou me revestir com a nova roupagem, a roupagem celestial, em nome de Jesus, a roupagem da bondade, a roupagem da compaixão, a roupagem do amor ao próximo, a roupagem da gratidão. Quantas vezes nós esquecemos de ser grato por aquilo que nós temos e vivemos uma roupagem de ingratidão por aquilo que nós não temos? Muda o foco, é tempo de mudança. Passa a ser grato por aquilo que você tem. Você está onde você quer chegar? Talvez não. Eu quero chegar muito mais alto, iria muito mais longe. Quem quer também, diga amém. Mas eu sou extremamente grato por aquilo que Deus tem feito. E tenho certeza, se o Senhor chegar diante de mim, Ele conhece o meu coração, a gratidão que eu tenho por tudo que Ele tem feito, que é muito mais do que eu mereço. Mas eu sei que Ele tem mais. Então vou cuidar das minhas atitudes, vou cuidar da minha roupagem. Muito do que nós colhemos é fruto ou resultado da sua atitude, muito daquilo que você colhe. Vou repetir: se você não gosta aonde você está, cuidado com as atitudes que você tem tido ou expressado. Porque uma verdade, quem ainda está me escutando, diga amém. Ficou mais fácil sem a chuva. Não tem como escolhermos coisas boas semeando atitudes ruins. Tem pessoas que reclamam de como são tratados, de como são, assim, que não tem expressão de respeito para com elas, de consideração, pessoas que não são chamadas para nada, num convite direto, de expressão, num almoço, um café, um tempo junto, e reclamam: nossa, ninguém isso, ninguém aquilo. E eu penso: será que as suas atitudes têm se demonstrado que as pessoas têm prazer para estar perto de você? Ou as pessoas estão te suportando, aguentando porque não tem opção? Avalie a sua atitude. Faz sentido, igreja? Diga amém. Na Bíblia, se você for estudar homens de Deus que cuidaram, que tomaram cuidado com suas atitudes, se diferenciaram e se tornaram exemplo. E Deus os chamou para ser luz. Deus tem falado conosco esses dias. Deus espera de nós
colher o resultado de homens e mulheres que servem a Ele, e fazem parte desta colheita de Deus olhando para nós. O nosso retorno a Deus é sermos luz, é sermos sal, fazermos a diferença. E homens da Bíblia fizeram, eu tenho alguns exemplos. Quem lembra de José do Egito, diga amém. Aquele homem, se eu pudesse traduzir, ele manteve a atitude impecável diante de situações injustas, de inveja, de ciúme, mesmo da prisão, situações de indiferença, mesmo sendo humilhado, envergonhado, vendido como escravo, ele manteve uma postura, uma atitude que conduziu aquele homem a ser quem Deus falou que ele seria. Não foram as circunstâncias, não foi a família, não foi o benefício de favorecimento, foi a atitude impecável de confiar, de estar convicto de que a vida dele estava nas mãos de Deus, que Deus seria o seu juiz. Foram homens que fizeram diferença. Se você olhar para a vida de Jó, quem lembra o coitado do Jó? Passou na chapa quente, diz a Bíblia. Um homem que sofreu, um homem que enfrentou desafio após desafio, provas de fogo, mas um homem que manteve também, mesmo questionado por familiares muito próximos, questionado e induzido por amigos. Onde já se viu isso? Você serve a Deus, como isso é possível? Tentando que você tire de dentro de você uma roupagem que Deus não tem para você. Olha o que esse homem escreveu no contexto de uma vida totalmente conturbada, destruída numa forma de expressar, uma vida injusta, ele não merecia. A Bíblia fala que aquele homem era justo, mas no meio disso tudo, olha o que ele escreve em Jó, olha o que fala em Jó 19, 25 a 27, lê comigo aí para você ver. Olha o que é a resposta desse cara. Eu sei, Jó 19, de 25 a 27. Eu sei que o meu Redentor, aquele que me salva, aquele que me livra, aquele que está com a sua mão sobre mim, ele vive. Quanto sabe que o seu Deus está vivo? Diga amém. Ele não se esqueceu de você, ele continua. E que no fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Oh, como anseia o meu peito, o coração. Traduzindo, eu sei, independente da circunstância, Ele é Deus, Ele não vai me desamparar, Ele não vai me largar, Ele não se esqueceu de mim. Manteve uma atitude que foi o diferencial. Eu quero perguntar para você, qual é a direção que as suas atitudes têm conduzido você? Porque o resultado final do seu ano 2025 está ligado nas suas atitudes que você escolheu ter diante das circunstâncias, das situações contrárias, como tantos outros. Aí você pode entrar aí em Davi, em Moisés e tantos outros que foram confrontados, situações adversas, mas mantiveram atitudes que o levaram, que os nortearam no plano e propósito de Deus. Pergunto, qual é a direção que as suas atitudes têm te conduzido? Responde para você mesmo. Qual atitude? Qual é a direção? Em que ponto? Por exemplo, o seu casamento vai chegar em 2025? Porque as suas atitudes vão conduzir para o seu casamento chegar num ponto do final de 2025. E qual é a atitude que você tem tido? Está te levantando a nível de casamento ou está te destruindo? Faz parte da sua vida. Qual é a atitude que você tem tido no trabalho onde você está? Ela vai te levantar, te diferenciar dos outros? Ou ela vai te jogar para baixo? Se você tem tido atitude ruim no casamento, a saída sabe qual é, irmão? Fala para o irmão, pastor, vai falar com você. Muda. Se você tem tido atitude ruim no seu trabalho e não tem te levado a lugar nenhum, a resposta é simples: muda. Tem atitudes melhores. Qual tem sido a sua atitude diante dos seus amigos, irmão? Tem aproximado de você pessoas boas?
Ou pessoas que viram da mão do outro, o grupinho do falar mal, do julgar, do condenar, do expressar minha opinião na internet e falar o que eu quero, como se fosse vomitando, que os outros é obrigado a escutar aquilo que está podre dentro de você. Porque você entende que está errado e você está certo. Qual tem sido a sua atitude? Você tem trazido vida aonde você entra? Mesmo numa internet, num comentário da internet? Se isso não tem acontecido, a resposta é simples. Fala para o irmão do lado: muda, porque essa atitude vai te conduzir no lugar. Quais atitudes que você tem tido para com a sua vizinhança? Você é um vizinho bem-quisto diante dos seus vizinhos? Ou é aquele vizinho que fala, o cara passa na sua porta e faz a cruz: Deus me guarde desse cara ou dessa pessoa? Se isso tem acontecido, muda. Fala para o irmão do lado: Deus está falando com você nesta noite. Muda, porque as suas atitudes estão te conduzindo a um lugar dentro da igreja. Tem gente, eu não sei como, que aqui nós só tem gente boa, gente que trata bem, que fala bem. Todo mundo é gente boa. Tem gente que tem. E eu te pergunto: aonde as suas atitudes têm te levado dentro do lugar que Deus tem te implantado? É um lugar que você não gosta? É um lugar que você não sente? Fala com o irmão: Deus falando com você, meu amado. Muda suas atitudes. Porque muitas vezes Deus está querendo te conduzir para um lugar, mas as suas atitudes estão te levando para outro. Um lugar de julgamento, um lugar de condenação. Você tem querido conosco que 2025 é tempo de colher? Fala glória a Deus. Então as suas atitudes vão te influenciar nessa colheita. Se for atitude boa, o Deus tem compromisso com você. Ele te dá uma roupagem para ser vestida. Mas se tem atitude ruim, está por sua conta. Porque é nossa escolha ter atitudes. Não é a situação, não é a criação, não é um ambiente, é a minha escolha. Eu sugiro para você nesta noite, de maneira muito direta, começando o ano de 2025, faça melhores escolhas. Escolha começar de novo. Escolha ter aquilo de Deus fluindo de você, é o que fala a Bíblia. Eu vou mencionar finalizando. Abre comigo Efésios 4, a partir do 22. Olha aqui mais uma coisa. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e foram ensinados, traduz aqui, a serem renovados no modo de pensar. E ele continua: a vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade, daquilo que está escrito. Diz a Bíblia num contexto muito simplificado, de novo Paulo chamando a nossa atenção para revestir-se de um novo homem. Não adianta servir a Deus como novo convertido, arrastando atitudes e comportamento do velho homem, da velha natureza. Faz sentido, igreja? Diga amém. Da mesma forma, não adianta você casar e viver a sua vida de casado como se você fosse solteiro. O final dessa história é muito ruim. Não adianta semear amargura, ressentimento, atitudes de indiferença e querer colher atitudes boas de reconhecimento, de prazer e satisfação. Isso não vai acontecer. A Bíblia fala, mais um verso, Isaías capítulo 6, Isaías 61, a partir do versículo 1. Olha o que a Bíblia diz: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Você tem essa convicção que esse profeticamente fala sobre eu e você? Diga amém, irmãos. Ele está sobre nós e exige de nós para atuarmos no nível que Ele tem para mim, para você, em especial em 2025, uma nova roupagem, com entendimento e fé, com escolha de atitudes que nos levam a uma altitude diferenciada. Continua: Ele está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas. Fala para o irmão: Deus está falando com você, é ungido para trazer boas novas. Mas muitas vezes nós esquecemos a parte da unção e só trazemos as velhas notícias, mais do mesmo.
Você chega numa rodinha onde pessoas saem de um culto como esse, e de repente, por algum motivo, alguém suscita um assunto de uma indiferença, de um maltrato, seja lá do que for, de alguém que talvez não está tão bem, não deu uma resposta que você esperava, não olhou da forma que você esperava, e de repente você alimenta de novo, em vez de ser ungido para boas novas, para o amor, para o cuidado, para o zelo, você alimenta. Não, fez assim comigo também. Nariz está empinado, ainda bem que parou de chover, senão ia morrer afogado, você sabe, nariz está tão para cima. Você alimenta, lembra, fala para o irmão, lembra, você foi ungido para trazer as boas novas, enviou você para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Isso são atitudes que fazem a diferença. Se nós queremos uma igreja, eu espero que você esteja comigo, porque essa não é a obra de uma pessoa ou de um casal, é a obra do corpo, que nós possamos ter a roupagem que Deus nos chama para vestir, roupagem de cuidado, a unção de boas novas, de esperança, de uma palavra viva, seja naquilo que você atuar. Enviou para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas àqueles que estão prisioneiros, que fala, será que é isso que eu tenho feito? Ou eu tenho trazido o motivo, está certo, você tem que pagar mesmo, você errou, você falhou, eu sei, mas o caminho para quem erra e falha não é culpa, não é condenação. Quem está me escutando, diga amém. É amor de Deus. Fala, eu não entendo, eu não compreendo, mas o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus de segunda chance, de recomeço, um Deus que pode sarar as feridas. Diz a Bíblia que Ele enxuga as lágrimas daqueles que choram, traduzindo, puxa, eu errei, agora a minha vida acabou. Não, em Deus nós temos a chance de um recomeço, de uma nova história, de 2025, colher uma atitude, uma ação, com uma ação correta, frutos de colheitas abundantes em nome de Jesus, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Que 2025, a minha, a sua roupagem, seja um ano de proclamação de quem Ele é, que Ele é um Deus que ama você, que cuida de você, que vai suprir, que vai abençoar a sua vida. Você crê, igreja? É assim, vai lendo. O dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estavam ou que andavam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de pranto, e o seu manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Fica de pé comigo onde você está. Meu desejo nesta noite, com o tema desta palavra, de maneira muito rápida, trazendo alguns versos, é trazer a mim e a você o entendimento e a visão clara da importância de cuidarmos das nossas atitudes, porque vai determinar até onde nós vamos em 2025. E uma coisa eu sei, espero que você esteja comigo, eu quero chegar aonde Deus tem preparado para mim. Então, que as circunstâncias não têm poder sobre a minha vida, que as pessoas que estão do meu lado, que poderiam fazer o bem, que não fazem, também que não tenha poder sobre a minha vida, que palavras, situações adversas não tenham poder sobre a minha vida, que eu possa me revestir, que eu possa me guardar a mente e o coração, as verdades do Senhor. Feche os seus olhos. Quero te dar a chance para você entender o que Deus tem falado comigo e com você nesta noite, e escolher, com a consciência, vou repetir, que nós somos povo de Deus. Você é o escolhido por Ele, Ele te amou primeiro, diz a Bíblia. Ele amou e escolheu. Ele nos chama para vestir a roupagem de misericórdia, de bondade, de compaixão, de humildade, delicadeza, paciência nesta tradução, em tantas outras. Se você, como eu, quer ter uma nova roupagem para 2025, agora é o seu momento com Deus. Nós estamos na presença de Deus.
Enquanto a equipe está a postos, os instrumentos ministrando, vou te dar o tempo de maneira individual, para você colocar a sua vida diante de Deus. Vou repetir, se você não gosta do lugar que você está, Deus está te chamando a atenção, volta e avalia. Avalia o seu comportamento, avalia a sua atitude, e que 2025 você mude aquilo que precisa mudar. E a direção não é o que o pastor acha que é bom ou que é ruim, é o que está escrito na Bíblia, é o que está escrito na palavra de Deus. Essa é a referência. Por isso a importância de ler, por isso a importância de dar ouvido àquilo que Deus está falando conosco, por isso a importância de ter a convicção que vai levar você a ter e viver o que José experimentou e teve, e chegou aonde ele chegou, aquilo que Jó experimentou e teve, aquilo que Davi experimentou e teve, e tantos outros homens da palavra de Deus. Então, se nesta noite de alguma forma você entende que Deus está falando com você, eu vou orar, e você põe a mão no seu coração antes da gente cantar mais uma canção. Fala: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu não quero mais a velha criatura ordenando e dirigindo e norteando os meus passos. Eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova roupagem, eu tenho uma nova força dentro de mim, que produz gratidão, que produz bondade, que produz alegria, que produz mansidão, que produz, Senhor Deus, aquilo que os olhos das pessoas vão olhar e vão falar: o que está acontecendo com essa pessoa? É a vida de Deus fluindo através de nós. Nós somos ungidos, portadores de boas novas. Declara com a mão no seu coração: eu sou um portador de boas novas. Aonde eu chegar, chega comigo a esperança. Aonde eu chegar, chega comigo a alegria. Aonde eu chegar, chega comigo a solução, a resposta. Porque a resposta não somos nós, a resposta é aquele que está em nós e atua através de nós, que é o Senhor. Ele é a resposta para um coração abatido, Ele é a resposta para o medo, Ele é a resposta para a insuficiência, Ele é a resposta para a falta, Ele é a resposta para a necessidade, Ele é a resposta para a cura, é Jesus. Que esta igreja seja levantada em 2025, Senhor Deus, com homens e mulheres que têm uma nova roupagem, que vestem a roupagem celestial, que servem, Senhor Deus, que amam, que expressam atitudes que de maneira clara deixa claro que é uma nova roupagem, não mais da velha criatura, mas do homem transformado e mudado pela intervenção celestial. A Ti toda honra e glória desta noite. Pai, declaramos que as nossas atitudes neste ano de 2025, eu declaro sobre esta igreja, vai levar cada um de nós exatamente no lugar determinado pelo Senhor, lugar de caminhos altos, lugar de destaques, não por nós, mas expressar a grandeza do Deus que nós servimos. Eu oro no nome santo de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Quem recebe a palavra do Senhor, aplauda ao Senhor com expressão de gratidão. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Vamos lá. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, eu virei sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, eu virei sua boca e te abençoarei. Declare isso, uma nova história, uma nova história, um novo tempo. Mais uma vez declare isso, uma nova história, um novo tempo. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te
te abençoarei. Aleluia, aleluia, irmãos e irmãs, esse é o nosso desejo como igreja, é trazer para você ferramentas que você utilize para que no seu dia a dia você seja um homem ou uma mulher escolhida por Deus, ungido para as boas novas, e aonde você passar, o rastro seja de esperança, de vida, de paz, de alegria e de cuidar de Deus. Um rastro seja de amor, de preocupação, de zelo para com o seu próximo, porque é assim que nós vamos honrar o Deus que nós servimos. Você recebe a palavra? Diga amém mais uma vez. Senhor, a Ti toda a honra e glória desta noite. Obrigado por mais uma vez ministrar sobre nós. Que o Senhor possa nos guardar ao voltar para casa, cuidando, livrando-nos de todo o mal. Dá a nós uma semana próspera, abençoada, bem-sucedida, como foi ministrado na entrega dos nossos dízimos e ofertas. Que possam ser geradas conexões celestiais, Senhor. Que de verdade a nossa escolha seja embasada naquilo que nós somos pela palavra de Deus, pela perspectiva do Senhor. Que nós tenhamos como os homens de Deus que fizeram a diferença na Bíblia. Nós tenhamos um entendimento de quem nós somos do Senhor, que a nossa fonte ela é outra. Nossa fonte é os céus, é o trono de Deus, um trono de vida, de esperança, de alegria, de paz, de descanso. Aleluia. Que esta verdade esteja cravada em nossos corações. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guarde o nosso coração e mente nesta verdade, que nós somos ungidos para as boas novas. E que 2025 nós possamos colher tudo aquilo que já tem em estoque para nós, trilhar caminhos altos e alcançar o nível que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Estamos terminados, pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Dá um abraço, irmão, do seu lado. Está aí avisando, tem algumas pizzas congeladas. Se você quer fazer um lanche para casa, pega.